Shalom, povo de Deus. Hoje nós vamos falar sobre o domínio da terra. Quem é o titular responsável pelo nosso espaço chamado terra? No Salmo 115, e versículo 16, diz que o céu pertence a ele, a Deus. Mas a terra Deus confiou aos homens. Olha que coisa interessante. Então há uma responsabilidade delegada de Deus ao homem. É o homem que é o responsável. E você vai ver isso também lá em Gênesis, capítulo 1 e versículo 28. Depois que Deus constrói a terra, gera, edifica, restaura. Agora ele pega Adão como homem e delega uma função. Está lá no versículo 28, disse Deus a ele: crescei e multiplicai, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a. Olha que coisa que o Senhor está fazendo agora, está responsabilizando o homem e também capacitando o homem a gerenciar, a administrar seu território. E quando nós nos deparamos, irmãos, com toda a história bíblica, você vai ver que o próprio Deus fazendo uso da figura humana. Quando Deus quer intervir num povo que está cativo, escravizado no Egito, Deus usa Moisés. Ele vai até Moisés e aí Moisés está agora na missão de resgatar Israel, tirar Israel da escravidão. Você vai ver também quando é para salvar a espécie, o animal e também o ser humano, porque haverá um grande dilúvio. Deus usa Noé. E Noé então constrói uma arca, por 120 anos construindo essa arca, para salvar a espécie. Deus poderia fazer isso, porque Ele é Deus, mas Ele está obedecendo a um princípio, porque a terra Ele confiou aos homens. E assim por diante, você vai ver em Josué, para entrar o povo na terra prometida. Josué é o instrumento de Deus. E eu quero lhe convencer e te responsabilizar que nós, na figura humana, diante de qualquer situação e crise que a terra passe, nós somos os titulares responsáveis. Não dá para se eximir dessa responsabilidade, porque o próprio Deus lançou sobre nós essa responsabilidade. Uma das ordens de Deus a Adão é: dominai-a, dominar a terra. Este é o nosso papel também. Tudo que o Senhor tem por fazer, que Ele quer fazer, interferir no nosso espaço, Ele conta com a figura humana, até mesmo porque é um princípio. Guarde bem isso. Eu e você somos o agente de Deus na terra. Nós somos o principal instrumento em que Deus age, que Deus fala, que Deus faz. Vou repetir, nós somos o principal instrumento na terra, no qual Deus fala, Deus faz e Deus age. Ele precisa de nós, até mesmo porque nós somos responsáveis por isso. Você vai ver que, lá no livro de Ezequiel, capítulo 37, tem ali uma situação muito caótica, que é o vale de ossos secos. É uma visão. Deus agora chama a atenção do profeta e pega o profeta e transfere para aquele lugar, permite que ele tenha um panorama de todo aquele quadro caótico. E agora quando ele vê tudo aquilo, Deus diz para ele: olha, esse vale de ossos secos pode voltar a ter vida. Aí ele diz: Senhor, tu sabes. Mas você vai ver, você vai perceber em Ezequiel capítulo 37, você vai perceber em Ezequiel capítulo 37, que Deus então diz para o homem: profetiza ao vale de ossos secos. Isso quer dizer, entra em ação. Entra em ação. Se essa situação é uma situação
grave, caótica. Reverta isso, libera a palavra, entra em ação, Ezequiel. E aí o Senhor diz também o que é para ele fazer, o que é para ele profetizar. E no versículo 4, desse mesmo capítulo, você vai ver que, e profetizou Ezequiel, segundo o que o Senhor tinha lhe dito. E quando ele abre a boca, quando ele entra em ação, diz a palavra que houve um grande reboliço, as coisas começaram a se ajustar, cada osso no seu osso. Meu Deus, olha que coisa linda. Deus poderia fazer isso, irmão, independente do ser humano, mas Deus preferiu fazer através da espécie humana. E por que não fazer no dia de hoje, através de mim e através de você? E agora, está tudo agora conforme a palavra profetizada, cada osso no seu osso, porém ainda faltava vida. E mais uma vez Deus diz para Ezequiel, não terminou ainda, tem mais o que fazer. Profetiza a vida, diga ventos do quatro cantos da terra, vem, vento do Espírito, profetiza o Espírito, olha que coisa, o Espírito do homem. E quando ele libera a palavra, então aquela quantidade, aquela multidão de pessoas caídas, como mortas, agora recebem vida. Tudo isso está nos revelando que o Senhor, Ele quer nos usar. Até mesmo que o Senhor precisa de carne e osso. Vou repetir mais uma vez. Deus precisa de carne e osso. Olha que coisa. Deus está agindo na terra por intermédio do homem de uma forma indireta. O Velho Testamento fala sobre isso. Mas todo homem foram falhos na sua missão. Não foram completos, não foram perfeitos na sua missão. Então, Deus tem que encontrar um meio para agir diretamente naquela situação. E o que ele faz? Para intervir diretamente, não indiretamente, mas agora diretamente. A palavra do Senhor diz no livro de João, capítulo 1, e versículo 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Capítulo 1, diz que no princípio Deus era esse Verbo. Mas no versículo 14 desse mesmo capítulo, diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a glória de Deus no unigênito, no Filho de Deus. Olha que coisa. Deus agora é visto na terra. Através de quem? Desse Verbo que se fez carne. E quem é o Verbo que se fez carne? Jesus. Jesus é a palavra de Deus em ação na terra. Então o próprio Deus, para intervir diretamente, ele precisou ser homem. Ele precisou se tornar humano. Ele precisou de carne e osso. Olha que coisa. Ele está endossando aqui que eu e você, na figura de ser humano, temos muita autoridade. Que Deus nos confiou, irmão, não só nos responsabilizou, mas Ele nos capacitou para mudar a situação. Nós temos a semelhança do Deus Altíssimo. Está lá escrito no livro de Gênesis capítulo 1, versículo 28 e versículo 26. Façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Então, quais as características que temos semelhante a Deus? Uma delas, irmão, é o poder da palavra. Quantas pessoas diante do caos, irmão, preferem apenas ser profeta do caos, em ver a situação e dizer, isso aqui não tem mais jeito mesmo, estamos perdidos, a casa caiu. Não, meu amado, o próprio Deus tem nos ensinado, a palavra do Senhor tem nos garantido que temos essa semelhança e que ao profetizar, ao declarar a palavra de mudança, tudo que está ao nosso redor e ao derredor será afetado por aquilo que falamos.
Penso que a igreja precisa acordar para essa missão. Se Deus, para atuar aqui diretamente, foi na figura de um homem chamado Jesus Cristo, e nós que já somos homens, nós que já somos humanos, já temos essa ferramenta, essa unção, essa graça para mudar a nossa geografia. Ezequiel é um instrumento do Senhor para mudar de uma situação de um vale de ossos secos para um grande exército. O texto termina lá de Ezequiel 37 dizendo que e ali se levantou um grande exército. Olha que coisa, de um lugar caótico, agora nasce um povo forte, destemido, pronto para conquistar. Eu chamo você para essa missão. Eu quero lhe alertar para esse compromisso e responsabilidade. Nós somos agente de Deus na terra. Eu e você somos essa ferramenta que o Senhor escolheu para que pudessem beneficiar, mudar, melhorar, abençoar o nosso espaço. O mundo está caótico, o mundo está doente, a economia também está abalada. O ser humano, os escolhidos do Senhor, foram colocados na terra para mudar essa situação. Que se levante os profetas, que abra-se a boca de Deus para declarar mudança. O Brasil é do Senhor Jesus. Minha casa, sua casa pertence ao Senhor. Como delegados por Deus na terra, eu me uno a você, meu querido, para profetizar mudança. Na autoridade do nome de Jesus, abençoo o Brasil, abençoo a economia brasileira, que com certeza passará por uma ascensão e nos tornaremos um povo rico e abençoado. Abençoo a sociedade brasileira, que se tornará modelo de disciplina, que se tornará modelo de bem-estar. Nossa terra será ainda referência no mundo inteiro e para o mundo inteiro, de que alcançamos o favor do Eterno. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Shalom.